tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando. Hoje nós vamos falar de Estado, poder e autoridade, do contrato social. Vamos fazer algumas análises. Hoje em dia, a gente pode avaliar o poder do cidadão diante do Estado. O Estado, que é aquele que representa juridicamente toda a população. A ideia de que existe um Estado e um contrato em que esse cidadão estaria protegido, abrindo mão de sua liberdade para que as liberdades de todos, em certos limites civilizados, estejam resguardadas, pode ser discutida, principalmente quando o indivíduo se sente mais cerceado do que resguardado, ou quando as suas representações mantêm este mesmo serviço de Estado a favor de minorias de poder. Então a discussão central seria essa. Vamos começar analisando a ideia da teoria do contrato social. Depois nós vamos passar para as ideias de quando o cidadão se sente manipulado por uma ordem diferente daquela do consenso, onde este cidadão estaria submetido a manipulações e perda de seus direitos pretensamente, vamos dizer assim. Elegemos então alguns teóricos para fazer esse contraponto, e isso foi objeto de uma pesquisa mais ou menos ampla entre os principais teóricos e outros mais atuais. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar seu comentário, né? Assinar o nosso canal, compartilhar este vídeo para que as pessoas, esse vídeo podcast, para que as pessoas possam tomar contato com essas ideias e formalizar a cultura. O interesse do canal é trazer pontos a serem refletidos e discutidos. Não tenho a pretensão de trazer aqui pesquisas acabadas, nem sou douto na maior parte das matérias que eu trato aqui, mas pesquiso e falo por terceiros que têm autoridade. Escuto e deixo aí aberta a sua discussão também. Por isso que eu peço o comentário e o seu like, tá bom? Vamos lá. A teoria do contrato social é um pilar fundamental do pensamento político e filosófico ocidental, buscando explicar a origem e a justificação do Estado, ou seja, da existência de um Estado e da sociedade civil. A ideia central é que a vida em sociedade não é um dado natural, mas sim o resultado de um acordo tácito ou explícito entre os indivíduos. Esse contrato ele estabelece as bases da convivência, as regras de conduta e autoridade governamental, em troca de segurança e ordem. E para entender a riqueza dessa teoria, a gente tem de mergulhar nas contribuições de seus principais expoentes e em seguida analisar as críticas contemporâneas que desafiam essas críticas. Pilares dos clássicos, né, relativos à teoria do contrato social. A teoria do contrato social ganhou proeminência com as ideias de Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre o estado de natureza, os motivos para o contrato e a forma ideal de governo. O Thomas Hobbes é o Leviatã e a busca pela ordem. Para Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã de 1651, o estado de natureza é um estado de guerra, de todos contra todos. Seria o estado natural do ser humano. Nas palavras de Thomas Hobbes, no pensamento dele, sem uma autoridade central, a vida seria solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Os seres humanos, motivados pelo egoísmo e pelo medo da morte, buscam sempre a autopreservação acima de tudo. O contrato social ele parte de sua liberdade. O contrato social, portanto, surge da necessidade de escapar desse caos. Os indivíduos que renunciam a parte de sua liberdade natural e transferem seu poder para um soberano absoluto, o que seria o Leviatã, que garante a paz e a segurança para todos. Para Hobbes, então, a obediência a esse Estado seria inquestionável
pois a alternativa seria o retorno àquela liberdade, o estado natural, que seria a barbárie. Muito bem, então essa é a ideia do Hobbes. Agora nós vamos falar de John Locke. Direitos naturais e governo limitado, que é a ideia central de Locke. O John Locke, em seus 2 tratados sobre o governo de 1689, contemporâneo lá do Thomas Hobbes, apresenta uma visão mais otimista do estado de natureza, ou seja, do estado natural do ser humano. Para ele, os indivíduos possuem direitos naturais inalienáveis: vida, liberdade e propriedade. Embora não seja um estado de guerra total, o estado de natureza carece de um juiz imparcial para resolver disputas, o que leva à insegurança de alguns, ou de todos. O contrato social, nesse sentido, ele visa proteger esses direitos naturais. Os indivíduos consentem em formar uma sociedade civil e um governo que, ao contrário de Hobbes, tem seu poder limitado e é responsável perante o povo. Se o governo falhar em proteger os direitos do cidadão, o povo teria então o direito de resistir e até mesmo derrubá-lo. Até porque, em princípio, ele seria eleito por esse povo. Bom, essa é a ideia então do John Locke. Agora o Jean-Jacques Rousseau. A ideia dele é a vontade geral e a liberdade civil. Vamos ver de que se trata. Jean-Jacques Rousseau, em seu Contrato Social de 1762, oferece uma perspectiva mais idealizada. Ele argumenta que o homem no estado de natureza é bom e livre, mas a propriedade privada e o desenvolvimento da sociedade corrompem esse homem, criando desigualdades e conflitos. Bom, isso em princípio parece verdadeiro, mas também poderia ser discutido. Vai depender do estágio da civilização, vai depender do tipo de pessoa, do tipo de ordem, do tipo de agremiação, aglutinação tribal, a constituição de associações civis, né, que viesse redundar no Estado. Quer dizer, tem toda uma evolução aí que eu teria dificuldade de analisar. Teria que ser um sociólogo, até um antropólogo, para falar isso aí com mais propriedade. Mas vamos aceitar a tese dele só para raciocinar junto. O contrato social para Rousseau não é uma renúncia à liberdade. É uma transformação da liberdade da natureza do homem numa liberdade civil. Uma liberdade, então, quando se fala de liberdade civil, seria liberdade entre cidadãos. E cidadãos você elege a polis, né, como sendo o local onde essas pessoas estariam convivendo e se contratando para um arguir a liberdade do outro sobre o direito de todos. Os indivíduos se unem em uma comunidade onde a soberania reside na vontade geral do povo. Então a vontade aqui geral é do povo. Quem que diz quem é esse povo, né? Porque historicamente o povo é a patuleia, né? Existe sempre uma classe dominante, mas ele não está falando disso aqui. Ele está falando apenas a liberdade natural em favor da liberdade civil, eleita uma comunidade soberana, que essa soberania residiria na vontade geral do povo. Obedecer à vontade geral é obedecer a si próprio, a si mesmo, pois a vontade geral ela busca o bem comum. Afinal de contas, criou-se uma sociedade civil. A liberdade é civil, é liberdade entre cidadãos, buscando o bem comum, né? Então a vontade do indivíduo, ele obedece a si mesmo quando obedece ao Estado por representá-lo, por ser uma representação dessa liberdade ou dessa vontade geral ou desse Estado civil. Muito bem. Para Rousseau, a sociedade justa é aquela em que os cidadãos participam ativamente da formulação das leis, garantindo a autodeterminação e a igualdade. Isso aí tem mais a ver, mais parecido com o Estado moderno, em princípio. Não sei se na sua execução ao longo dos tempos. Bom, agora vamos falar de críticas modernas à teoria do contrato social.
porque ele é antigo, ele data de 1700 e alguma coisa, a ideia, né? Embora a teoria do contrato social tenha sido imensamente influente, ela não está imune a críticas por parte de sociólogos, de antropólogos e até mesmo de politicólogos modernos. Essas críticas questionam suas premissas, a sua aplicabilidade e as suas implicações. A falácia do estado de natureza e a questão histórica. Então agora nós vamos discutir se esse estado de natureza do ser humano é tão caótico assim. Uma das críticas mais recorrentes é que o estado de natureza é uma ficção filosófica, não é uma realidade histórica. Essa é uma crítica. Sociólogos e antropólogos argumentam que as sociedades humanas sempre existiram com a forma de organização, com normas e estruturas sociais que precedem qualquer ideia de um contrato explícito. Até mesmo entre pequenas tribos, sempre existe uma norma, existe uma organização entre eles. Autores como Carol Patman, em sua obra The Sexual Contract, de 1988, esses autores, assim como ela, criticam o caráter androcêntrico, né, da teoria. Quer dizer, uma coisa voltada mais para o masculino, né? Talvez uma ideia mais centrada no homem, pela natureza da sociedade ser patriarcal. Então, eles criticam o caráter androcênico da teoria, argumentando que o contrato social original excluía as mulheres e perpetuava relações de dominação. Olhando aqui a grosso modo, eu creio que isso seja verdade, mas essa não é a única coisa que se discutiria no contrato, porque eles devem falar aqui para frente, o contrato ele não exclui, pela sociedade ser patriarcal, historicamente patriarcal, inclusive se você caminha sobre várias civilizações e acha o patriarcado em civilizações, inclusive, que não se comunicam, mas que têm o pressuposto da superioridade masculina, ou pelo menos do comando e mando do homem em relação às mulheres, né? E parece que isso é uma herança atávica das civilizações, a gente nem sabe bem porquê, mas esse grupamento de homens a comando de todo o resto da sociedade, mulheres, crianças e velhos, sei lá o quê, tem que ser juntado a isso aí também a ideia de que algumas classes, algumas etnias, vou chamar de raças aqui, embora não seja correto, não teriam, ou esse status social que seriam as classes, não teriam, também estariam sob um regime de exclusão, ainda que relativo. Então, além disso, a ideia de que os indivíduos escolheram se unir em sociedade é vista como uma simplificação excessiva das complexidades históricas e das pressões sociais. As sociedades evoluem de forma orgânica, com tradições, costumes, relações de poder que não podem ser reduzidos a um único acordo fundador. Eu também concordo com isso, porque eu acho que existe uma complexidade nessas regimentações de sociedades, e as sociedades são diferentes entre si, né? E elas têm as suas organicidades. Então, dizer que essas sociedades escolheram se unir em sociedade, como é visto por nós na história, é uma simplificação daquilo que efetivamente ocorreu. A gente teria que fazer um olhar mais antropológico. Então, vamos continuar. A questão do consentimento e daquilo que vem a ser, em princípio ou tese, a coerção social. Uma outra crítica central diz respeito à validade desse tal consentimento. Muitos argumentam que o contrato social na prática é frequentemente imposto, ele não é consentido livremente. É onde eu digo aqui que não só as mulheres ficam sob a égide desse famoso consentimento em todas as partes, como também algumas classes, algumas etnias, alguns cidadãos que não pertencem à classe dirigente, que seriam gentios.
e alguns até párias, né? Então, esse consentimento aí, alguns que estão excluídos desse contrato, nunca lhes foi proposto concordar. O concordar dele é sob pressão, sob autoridade. Então, muitos argumentos que o contrato social na prática é frequentemente imposto, não consentido livremente. Esse é um outro estudo que a gente podia fazer. Pessoas nascem em sociedades que já existem, com leis e instituições que elas não escolheram. A ideia de um consentimento tácito, ou seja, viver em uma sociedade implica aceitar suas regras. Quer dizer, consentimento tácito. Você nasceu, você está dentro daquela sociedade, você aceita as regras daquela sociedade. Mas eu discuti isso, eu concordo com isso. Ninguém te perguntou. Então, por isso é questionado como uma forma de legitimar a coerção. Por quê? Existe uma forma de você nasceu e o consentimento tácito porque você está com a sua liberdade, em regime de liberdade civil, e aquelas leis ali de organização, que às vezes você não concorda com elas, são leis já da sociedade, discutida entre vários setores, em tese. E quando você aceita essas leis, você está protegendo a si próprio, isso está sendo discutido se você não teve opção de concordar, de discordar ou de influir no resultado, para que seja um consenso de fato. Ou seja, para que você também esteja em acordo com o consentimento, ou abrindo mão de algum ponto de vista, mas colocando outros que seriam levados em consideração. Quer dizer, a sociedade ficaria mais com a cara de mais pessoas, mais etnias, mais classes, gêneros também. Bom, politicólogos como Charles W. Mills, do The Racial Contract, de 1997, expandem essa crítica, argumentando que o contrato social ocidental foi, na verdade, um contrato racial. É como eu estava falando, exclui e oprimiu sistematicamente populações que não eram brancas, justificando a colonização e a escravidão. Para Charles Mills, o acordo, entre aspas, não é universal de forma alguma, mas sim um pacto entre uma elite dominante. Então essa que é a discussão do contrato, da sociedade civil, da liberdade civil ali, discutida por meia dúzia, colocada como se fosse consentimento, consentida por todos, colocada como se fosse um consenso de todas as pessoas, e que estaria representando automaticamente todos, né? O problema da universalidade da diversidade cultural. A teoria do contrato social, em sua forma clássica, ela tende a ser eurocêntrica. E o que é pior, ela é eurocêntrica e universalista, ou seja, aquilo que foi criado no centro, pretenso centro do mundo, a Europa, foi universalizado como verdade, como civilização preponderante, que é um pressuposto, pressuposto de um modelo de desenvolvimento social e político que pode não se aplicar a todas as culturas, que pode inclusive ser completamente fora de eixo para uma cultura oriental. Ainda que as duas culturas sejam pacíficas e organizadas, mas o contrato de uma não é o contrato da outra. A forma de democracia nas épocas das boas democracias europeias não era exatamente a mesma forma que provavelmente um chinês adotaria. Isso sem levar em consideração se aquilo ali é um comunismo, se aquilo é um socialismo, se aquilo é outra coisa qualquer. Mas é a forma como a civilização foi evoluindo, né? E talvez o formato eurocêntrico não poderia ser universalizado, porque ele não caberia na maioria das civilizações, inclusive de povos autóctones, de civilizações que já existiam aqui, pré-colombianos, aqui nas Américas, mesmo em regiões da Ásia, de repente até na Oceania. Então os antropólogos apontam para a diversidade de arranjos sociais e políticos ao redor do mundo, muitos dos quais não se encaixam na narrativa de um contrato social explícito, e a ênfase na individualidade, nos direitos individuais, central para essa teoria, ela pode não ressoar em culturas que priorizam o coletivo e as relações comunitárias. E isso aí é histórico na China, por exemplo, e muito antes do comunismo, muito antes
das coletividades, das comunidades, das comunas. Existem sociedades que gostam de governos centrais fortes, que determinam coisas, mas que são realmente retiradas de consenso, mas que passam a ser uma teoria que deve ser acatada pela coletividade. E o indivíduo, ele raramente se indispõe quando aquilo está decidido. Mas lá, em épocas, em várias épocas, os indivíduos realmente estavam na condição de fazer valer a sua vontade. Porém, a gente não tem certeza disso. Pode ser que o contrato implícito deles lá, ainda que mais voltado para a coletividade, algumas pessoas poderiam estar excluídas como párias dentro dessa sociedade. A gente não sabe. Mas, de qualquer forma, o contrato social de uma civilização não necessariamente serve para outra. Então, o eurocentrismo não pode ser universalizado, porque ele não é o centro da cultura mundial necessariamente. Ele não está à frente de todas as outras culturas para ditar regra. Vamos falar agora de Noam Chomsky e a crítica ao poder e à autoridade. O renomado linguista e ativista político Noam Chomsky, ele não se debruça diretamente sobre a teoria do contrato social, quer dizer, ele não elege isso para discutir, mas ele não discute isso nos moldes dos filósofos clássicos elegendo o contrato social, mencionando ele explicitamente. Mas as suas críticas abrangentes ao poder, à autoridade e à ideologia, elas podem ser interpretadas como um questionamento indireto de suas premissas, as premissas desse contrato. O Chomsky, em sua vasta obra, consistentemente argumenta que o Estado e as instituições dominantes muitas vezes servem aos interesses de elites poderosas, em vez de representar a vontade de um povo, que ele pretensamente representa, ou um contrato social genuinamente consensual. A gente sabe que não é assim. A gente percebe que não é assim. A saber, o Noam Chomsky, ele é conhecido por suas críticas ao poder e à mídia, também direciona sua análise ao conceito de contrato social, talvez não explicitamente. Ele questiona a legitimidade de governos baseados nesse contrato, argumentando que a maioria das pessoas não tem voz ativa na sua formação e que frequentemente ele serve para legitimar estruturas de poder já existentes, ou que venham a existir ou que estejam se configurando acima de alguns cidadãos, em vez de proteger os direitos individuais da totalidade. O Chomsky considera que a ideia de um contrato social pressupõe uma escolha livre e consciente dos indivíduos em renunciar a certas liberdades em prol da segurança e uma ordem social. No entanto, ele argumenta que essa escolha raramente é real, especialmente para aqueles que vivem em condições de pobreza e desigualdade. Nesses casos, a aceitação do contrato social pode ser mais uma imposição do que uma escolha livre. Só por eles estarem em regime de desigualdade e pobreza dentro de uma sociedade que tem um Estado que, vamos dizer assim, que guarnece a todos, já significa que ele não está ali pela condição dele não conseguir estar na altura de outros cidadãos mais bem situados, mas é porque a voz dele não estava sendo ouvida. Além disso, Chomsky critica o fato de que o contrato social frequentemente legitima a concentração do poder na mão de elite, que pretensamente são os doutores da lei, os que sabem governar, que são as que mais se beneficiam do sistema, do famoso Estado. Ele aponta a mídia, muitas vezes controlada por essas elites, que ela venha a desempenhar um papel crucial na fabricação desse consenso em torno dessas estruturas de poder, obscurecendo as desigualdades e a falta de participação popular. A mídia, quando traz a coisa pronta, convencendo aquele que ali está sentado ali passivamente assistindo, de que ele está sendo assistido, de que ele está se rebelando à toa, de que na realidade existe uma ordem vigente, que aquela é a ordem gerada e criada pelos doutores, que aquilo é melhor para todo mundo. Mas as desigualdades continuam. A falta de participação continua. Você vê, por exemplo, quando você elege aí um congresso aí com pessoas que só representam pessoas da elite ou de grupamentos. Cadê o povo? Cadê a base? Cadê a periferia? Nunca está representada.
E ela vota naqueles caras que fazem parte desses grupos que defendem a elite, mas eles é que votam por quê? Porque essa elite financeira, ela tem elite poder, ela tem finanças, ela pode bancar, ela consegue convencer através da mídia que aquele candidato é um bom candidato e você acaba votando contra si próprio. Porque aquele cara está ali para ele faz parte, ele foi efeito de um lobby. Esse lobby, quem faz o lobby, quem banca o lobby é quem ganha as benesses, né? Em resumo, a crítica de Chomsky ao contrato social se baseia na sua visão de que ele é frequentemente uma ferramenta de dominação que não reflete a vontade livre da maioria e que serve para legitimar a concentração de poder e desigualdade social. E olha bem, nós não estamos falando de estados de exceção, nós estamos falando de democracias, mas que são democracias onde a estrutura de poder está dentro do Estado. Eventualmente, essas democracias midiaticamente manipulam o povo para manter o status quo daqueles que controlam o Estado. Você tem direito de ir e vir, você pode falar o que você bem entender, você pode votar, mas você efetivamente não tem poder. A coisa é drenada para o lado das elites. Elites endinheiradas, elites culturais, elites de alguma forma de poder. E do homem, mais do que da mulher. Ele critica a fabricação do consentimento. Ele tem até um livro que fala sobre isso. Ele critica a fabricação do consentimento. A fabricação do consentimento ela vem por meio de propaganda e do controle da informação, sugerindo que o acordo, entre aspas, que sustenta a sociedade, ele é frequentemente manipulado, ele não reflete a autodeterminação dos povos, do indivíduo. Para Chomsky, a questão central não é tanto a origem de um contrato, mas sim a legitimidade da contínua do poder, daquele poder instalado, e como ele é exercido e justificado, principalmente como ele é exercido e justificado. Ele argumenta que a autoridade deve ser constantemente questionada e que a busca pela liberdade e justiça exige vigilância constante contra o abuso de poder, seja ele político, econômico ou midiático. Sua visão implica que, mesmo que houvesse um contrato inicial, sua validade é continuamente erodida pela concentração de poder e pela falta de verdadeira participação democrática. Então ele teria que ser sempre revisto. Isso nunca acontece. Quando as coisas estão muito ruins, as mobilizações da sociedade são grandes, como se fosse mudar tudo para ficar tudo no mesmo lugar. Muda-se a forma sem mudar o conteúdo. Isso é histórico, principalmente aqui no Brasil. O Brasil, desde do tempo de Brasil colônia, tem uma elite incrustada no poder que toda hora muda tudo e ela está sempre ali no poder, e muda tudo, ela está sempre no poder, e muda tudo, ela está sempre no poder. Como está agora, no presente momento. A persistência da ideia, a relevância e os desafios. Apesar das críticas à teoria do contrato social, ele permanece uma ferramenta conceitual poderosa para refletir a legitimidade do poder, a natureza da obrigação política e a relação dos indivíduos com a sociedade em geral. Então, a pergunta é: quais são os termos do nosso contrato social hoje? Em que medida ele é justo e equitativo? As críticas modernas não anulam a teoria. Ao contrário, enriquecem, forçando-nos a considerar as complexidades históricas, as desigualdades estruturais e a dinâmica do poder que molda a sociedade. A discussão sobre o contrato social continua a ser relevante em debates contemporâneos, considerando justiça social, direitos humanos, globalização e natureza democrática. Ao entender suas premissas e os desafios que enfrenta, nós podemos abordar de forma mais crítica as estruturas de poder e as normas sociais que regem nossas vidas. Agora vamos eleger alguns autores para fazer paralelos com Chomsky. A crítica de Noam Chomsky, eu peguei o Chomsky aqui porque ele tem sido um crítico contumaz, poderia ter pego qualquer outro. Mas ele tem bastante respaldo, né? Ele é um analista, e embora ele seja filólogo, ele é um analista político espetacular, né? Tem uma cultura vasta e ele é acreditado por muitos outros analistas que muito bebem das suas teorias. Mas existem muitos outros.
Vamos lá, a crítica de Chomsky ao poder e à autoridade, especialmente no contexto da manipulação do consentimento e da ilegitimidade de muitas estruturas estatais e corporativas, ecoa em diversos autores que eu chamaria de laureados, mas que não ganharam o prêmio Nobel. Laureados que eu digo assim, que são críveis e são acreditados pela maioria dos intelectuais e das academias. Mesmo que suas abordagens e campos de estudo sejam distintos, mas são autores que têm opiniões embasadas e argumentadas. A essência da sua crítica, no caso do Chomsky, que reside na ideia de que a autoridade deve ser constantemente questionada e desmantelada caso não apresente uma justificativa ética e racional, encontra paralelos em pensadores que denunciam as formas de dominação e a manipulação da sociedade. Vamos a alguns autores em que as ideias de Chomsky ressoam. Alguns contemporâneos dele, outros mais atuais. Se bem que ele é bastante atual, ele ainda está vivo, né? Michel Foucault, que é um filósofo e um historiador. Michel Foucault é um dos pensadores mais influentes do século XX e suas análises sobre o poder se alinham com a desconfiança de Chomsky em relação às instituições. Foucault não foca em um contrato social explícito. Não, ele não fala disso especificamente, mas em como o poder opera de forma difusa e produtiva na sociedade, moldando corpos, mentes e os discursos. Quais seriam os paralelos da ideia de Foucault com a de Chomsky? Foucault examina como instituições como prisões, hospitais, escolas e até mesmo conhecimento científico produzem, entre aspas, verdades que servem para controlar e disciplinar os indivíduos. Suas ideias de micropoderes e da relação intrínseca entre poder e saber no caso aí no sentido de conhecimento, sugere que a autoridade não emana de um consentimento racional, mas imposto através de mecanismos complexos de controle social. Ambos questionam a pretensa neutralidade das instituições e dos discursos dominantes, revelando como eles servem para manter o status quo e as hierarquias. Parece bastante afinada essa ideia, né? E ele abriu um leque de outros pensamentos que confirmam a tese que nós estamos discutindo. A Hannah Arendt, que é uma filósofa política. Hannah Arendt, conhecida por suas análises sobre o totalitarismo, a autoridade e a condição humana, compartilha com Chomsky uma profunda preocupação com a fragilidade da liberdade e a facilidade com que as sociedades podem ser levadas à tirania e à complacência com a injustiça. Paralelos do pensamento de Hannah Arendt ou das suas críticas com o Noam Chomsky. Hannah Arendt investiga a banalidade do mal e a forma como a obediência cega à autoridade pode levar a atrocidades. Nós até já fizemos um título sobre isso aí. Sua obra questiona a ideia de um consentimento, por exemplo, em regimes totalitários, e como a perda da esfera pública e da ação política leva à submissão. Essa submissão pode ser profunda, como a que ela analisa, mas ela pode ser superficial, não tão profundo ou não tão visível na sociedade, até subreptícia, mas ela existe. Ela estaria ali. Do maior ou menor grau, ela estaria ali. Embora suas análises não se foquem no contrato social diretamente, a sua ênfase na responsabilidade individual e na necessidade de resistir à autoridade legítima se alinha com o apelo de Chomsky à vigilância crítica e desobediência civil em caso de haver completo desacordo. Né? Agora vamos para o terceiro, Edward Said, ou Said. Deve ser Edward Said, eu acredito. Eu conheço alguma leitura dele, mas nunca ouvi ninguém pronunciando o nome dele, então, pelo inglês que eu pouco conheço aqui, parece que Edward Said. Crítico literário e teórico pós-colonial. Edward Said é um dos fundadores dos estudos pós-coloniais e ele se alinha com Chomsky na crítica à forma como o poder se manifesta através do discurso da representação, especialmente no contexto das relações internacionais e do colonialismo. Paralelos da ideia dele com Chomsky. O Said, em sua obra Orientalismo, demonstra como o Ocidente construiu uma imagem distorcida e eurocêntrica do Oriente para justificar sua dominação política e cultural. Isso é uma coisa interessante, porque
há uns tempos atrás tinha um autor que falou, eu não me lembro quem foi que falou isso, uma coisa muito interessante. Ele falou, ele aqui está falando de uma maneira genérica. Esse que eu vou citar aqui fala especificamente dos americanos. Ele fala, americano, América não tá, América é América, Europa é Europa. Mas assim, numa ideia similar, os americanos do norte, eles chegam num lugar, às vezes dominam aquele lugar ali, e ele pega, vai lá, conhece aquilo tudo. Quando ele volta para a terra dele, ele tem uma ideia completamente dele, baseada nos conceitos dele, daquele povo. E depois ele chega para aquele povo, explica para aquele povo que ele entendeu como se fosse para aquele povo a realidade dele. E isso cria uma dicotomia, que vamos dizer, o camarada fica indignado, porque aquilo ali não é a essência dele, né? Então ele traduz aquilo que ele viu, onde ele muitas vezes é chamado de burro, porque ele não consegue compreender. E isso aí, isso é natural, você sai de um lugar, você raciocina com os seus conceitos. Então a Europa fez a mesma coisa quando ela foi para o Oriente, né? Ela chegou lá e disse assim, esses caras são assim, eles não têm conceito, eles não sabem das coisas, eles são atrasados, eles são diferentes, então o diferente dele ele está certo, o diferente tem que estar errado. Então ele chega lá e ele fala, bom, mas é isso mesmo, eles têm que ser dominados, eles têm uma religião besta, então leva a religião nossa, eles não sabem comer assim, então leva o que eles têm que comer. Então isso aí para justificar a dominação política e cultural. Então o que eles fizeram? Eles torceram o Oriente, eles entraram lá dentro e fizeram igual um paquiderme dentro de uma loja de cristais, né? Foi quebrando tudo. Essa construção ideológica ela é um exemplo claro de fabricação de consentimento, que Chomsky critica. Ambos os autores, o Sage e o Chomsky, expõem como narrativas dominantes, como as narrativas dominantes são usadas para legitimar a agressão imperialista e a subordinação de povos e culturas. É o caso do colonialismo, né? Explicitamente ele está falando disso. A crítica de Sage ao poder epistêmico e à forma como o conhecimento é usado para manter hierarquia se conecta diretamente à desconfiança de Chomsky em relação aos intelectuais que servem ao poder. Se o intelectual serve ao poder, desconfie dele, né? Ele construiu alguma coisa ali forçadamente. Não, intelectuais de todas as áreas, inclusive da área de economia. Agora, nós temos Amartya Sen, que é um economista filósofo. Esse chegou a Prêmio Nobel da Economia. Embora Amartya Sen seja um economista, suas contribuições para a filosofia moral e política, especialmente a sua teoria de capacidade e seu foco na justiça como equidade, ressoam com uma crítica de Chomsky ao poder que impede o florescimento humano. Paralelos da teoria de Sen com a ideia de Chomsky. Sen critica modelos de desenvolvimento que não levam em conta a liberdade e o bem-estar das pessoas, argumentando que a verdadeira medida de uma sociedade justa é a capacidade dos indivíduos de realizar seu potencial. Quem está no poder não está preocupado com isso, certo? Quem coloniza não está preocupado com o colonizado. Então existe realmente um poder nessas sociedades. Shen está falando isso aí, né? O cara não está preocupado se você está ganhando mal, se você está insatisfeito. É igual quando você raciocina o seguinte: se uma determinada empresa, um Estado, né, alguém que tenha muito poder sobre várias pessoas, resolve mecanizar toda a sua linha de produção, ou mecanizar um trabalho, né, uma forma qualquer de trabalho que inclua emprego de pessoas. Se você mecanizou, você tirou aquelas pessoas ali. Se lá na frente alguém falasse, olha, nós estamos criando um problema social porque nós trouxemos a tecnologia, vamos abaixar a bolinha da tecnologia aqui, empregar algumas pessoas, porque isso é melhor para a sociedade funciona melhor, ela floresce, todo mundo ganha um salário, todo mundo vende, nós temos prosperidade para muitos e para o Estado. Aquele cara que mecanizou a meia dúzia que está ali fala, não, de jeito nenhum, lucro, eu consegui ter mais lucro e tal. Quer dizer, o lucro dele passando por cima das pessoas é plenamente justificado, isso é uma estrutura de poder. Aí aquelas pessoas ficam deslocadas. Quer dizer, você não tem como raciocinar que você pode fazer uma determinada ação
justificada, né? Por você manter as pessoas numa situação aprazível, razoável, até que você consiga mudar, arrumar uma forma de evolução para que as pessoas sejam localizadas em outro lugar ou fazer uma renda universal, alguma coisa que elas não morram de fome, preocupadas com a sociedade. Essa meia dúzia de empresas que tem poder e tem capital, elas não vão concordar porque elas acham que o lucro delas está acima de tudo. Eles se sentem práticos e pragmáticos. É muito fácil ser pragmático quando você está do lado bom da história, né? Do lado financeiramente confortável. E aí o cara vai te chamar de comunista, vai te chamar de uma opção de porcaria aí, mas assim, a sociedade vai à bancarrota, a sociedade vai caindo, aquele cara que é muito rico vai ter que se encastelar em lugares, vai ter que morar em lugares gradeados, porque a sociedade que passa lá fora vai reagir de alguma forma, nem que seja de forma caótica. Mas o Estado não pode pensar nisso, né? Porque afinal de contas você estaria incidindo sobre a liberdade dele. Então esses caras se autodenominam liberais, mas eles são liberais para as liberdades deles e não para aquilo que tem conforto e liberdade aos outros. Essa é a discussão aqui. Então, isso implica uma crítica implícita às estruturas de poder que limita essas capacidades seja através da pobreza, da falta de acesso à educação ou da repressão. A defesa de Shen por uma maior participação democrática e pelo questionamento das desigualdades estruturais se alinha com a visão de Chomsky sobre a necessidade de desmantelar formas de autoridade que não servem ao bem comum. Me parece que esse Shen tem uma formação marxista. Mas não precisa de ser marxista para discutir o que nós estamos querendo discutir aqui. Ou, de repente, se você discutir e estudar o marxismo, você vai encontrar pontos de encontro. Eu não gosto de rótulos. Eu acho que a gente tem que ver a realidade. A realidade é que algumas sociedades estão sofrendo por coisas que não precisariam se nós chegássemos a outros consensos. E a sociedade realmente, as representações fossem representações das maiorias, que as pessoas tivessem educação para poder saber escolher, saber se posicionar, pudesse opinar para se chegar a um consenso com conhecimento em todas as esferas. Uma alteridade. Agora mais uma, não, é claro que isso que eu estou falando aqui é uma utopia, no mundo atual isso é uma utopia, um mundo em que as pessoas morrem aí de fome, nego mata, joga bomba em criança, é utopia o que eu estou falando aqui, nós estamos na barbárie ainda. Vamos lá. Quinto, Naomi Klein, que é uma jornalista, escritora e ativista, esse nome eu sei que é Klein mesmo, porque eu ouço falar. Naomi Klein é uma das vozes mais proeminentes na crítica contemporânea ao poder corporativo, ao neoliberalismo e ao impacto das grandes corporações nas democracias e no meio ambiente. Seus trabalhos, como A Doutrina do Choque, é um livro, e Isto Muda Tudo, outro livro, me parece que são dois livros, A Doutrina do Choque, Isto Muda Tudo, reverberam a análise de Chomsky sobre como as elites econômicas e políticas manipulam crises para impor suas agendas. Esse Doutrina do Choque aqui eu tenho conhecimento, esse Muda Tudo aqui, confesso que eu não tenho certeza. Vamos lá, paralelos com Chomsky. Klein expõe como as crises, desastres naturais, guerras, colapsos econômicos são explorados por atores poderosos, atores que ela está falando que são players, né? Para implementar políticas radicais que beneficiam poucos em detrimento da maioria. Essa é uma forma de coerção e manipulação do consentimento que Chomsky descreve. Ambos os autores defendem a necessidade de movimentos populares e de cidadãos conscientes que significa que eles foram elucidados, que eles estão educados, que eles sabem do que eles estão falando, quais são as necessidades das suas comunidades, né? Para resistir a essas formas de poder ilegítimo, exigir maior controle democrático sobre decisões que afetam a vida de todos. Agora, o que é exatamente a doutrina do choque? Muito interessante esse da Naomi Klein aqui. Olha bem, a doutrina do choque, como todas as doutrinas, é uma filosofia de poder. É uma filosofia sobre como conseguir seus próprios objetivos políticos e econômicos. É uma filosofia que sustenta que a melhor maneira, a melhor oportunidade para impor ideias radicais de livre mercado é no período subsequente a de um grande choque. Aconteceu alguma coisa. Opa, vamos aproveitar essa oportunidade e vamos implementar o que a gente quer, passar a boiada, né, como disse o outro lá. Esse choque pode ser uma catástrofe econômica, ou até uma catástrofe social, até uma pandemia, pode ser um desastre natural, pode ser um ataque terrorista,
Pode ser uma guerra, mas a ideia é que essas crises, esses desastres, esses choques abrandam as sociedades inteiras. Quando esses choques não são criados, né, essas crises não são implementadas, quando elas acontecem em decorrência do poder exacerbado de uma das bandas, quando ela acontece por guerra, por exemplo, ataques, por exemplo, ou catástrofes naturais que o próprio homem provoca, mas que de qualquer maneira foi uma catástrofe que veio da natureza, eles pensam, eles estão sempre preparados para fazer disso uma grande oportunidade. Então, a ideia é que essas crises, esses desastres, esses choques abrandam sociedades inteiras. Eles deslocam, né? Essas catástrofes deslocam essas populações, desorientam as pessoas. E então abre-se uma janela e a partir desta janela se pode introduzir aquilo que os economistas chamam de terapia do choque econômico. Aí o cara entra de chofre, né? Por exemplo, você tem uma pandemia. O cara vai lá e falou, vamos aproveitar aqui, vamos fazer, o governo vai investir, os governos vão investir nas grandes indústrias, vão criar uma vacina. O investimento foi de bilhões, então os orçamentos de todos os países vão para a criação da vacina, faz a vacina, patenteia-se, aí ele vai vender para os próprios governos por bilhões. Então, quer dizer, eles foram financiados por governos, não resta dúvida que trabalharam, mas ganharam bilhões desse mesmo governo. Quer dizer, eles ganharam 2 vezes bilhões para pesquisar e depois para vender. Foram bem remunerados 2 vezes pelo mesmo serviço. E chega isso muito caro para você, né? E os caras ganham milhões e você não pode fazer nada com a patente. A patente dura tantos anos. Então aquilo ali é para curar pessoas, tem remédio para câncer, remédio para isso, para aquilo. E tem coisas que eles não acham que vale a pena mexer, então deixa esses remédios em qualquer aí. Remédio de pressão, ninguém dá dinheiro não. Remédio como é que chama? Diabetes não dá dinheiro não. O que dá dinheiro? São grandes fórmulas. Vamos lá. Então é uma espécie de extrema cirurgia em países inteiros. De tudo de uma vez, né? A teoria do choque. Não se trata de uma reforma aqui e outra ali, mas sim de uma mudança de caráter radical, como que vimos acontecer na Rússia nos anos 90, né? Isso aqui eu não entendi muito bem porque que ele deu esse exemplo, que nos anos 90 houve a queda da União Soviética. Realmente o poder se aproveitou lá e existe uma oligarquia dentro da... Quer dizer, se constituindo uma oligarquia, embora fosse um socialismo, né, um pretenso socialismo daquela época, no final das décadas de 80, tinha uns caras ali que estavam incrustados em algumas estatais. E quando deu aquela quebra, aquela levada que a União Soviética acabou, que dispersou todas as repúblicas associadas dentro da Rússia, por exemplo, alguns caras ficaram com as estatais para eles ou saíram vendendo, inclusive vendendo até coisa nuclear e tal. Então realmente foi um choque violento lá dentro. Pode ser que seja isso que ele esteja dizendo. O que Paul Bremer procurou impor no Iraque depois da invasão também aconteceu lá, depois da invasão, a guerra e tal, começaram a lotear as coisas, vender e tomar coisas sob poder de maneira que não dava tempo de pensar. Deve ser essas duas coisas que ele está se referindo, mas dá para entender, né? De modo que isso é a doutrina do choque. Tá bom. Eu achei bacana explicar porque a gente vive passando por choques aí e sempre a gente perde e alguém ganha. Tem umas teorias das conspirações que dizem que não, o negócio da pandemia, o cara inventou um vírus que saiu do laboratório fulano de tal. Isso tudo é bobagem. Isso aí aconteceu depois que a coisa aconteceu. Todo mundo foi pego de surpresa. O mais poderoso soube se virar. E você que não tem poder ficou à deriva. Esses autores, cada um a seu modo, compartilham o que Chomsky tem em relação à desconfiança em relação ao poder não justificado, né? A preocupação com a manipulação da opinião pública e a crença na capacidade dos indivíduos de resistir e transformar estruturas de dominação que hoje em dia eu sinceramente penso que nós estamos com muita dificuldade de resistir, de rever ideias, de revolucionar ideias, porque as pessoas estão muito alienadas, elas não têm tempo de pensar. Esses autores eles expandem a crítica do contrato social, revelar como esse acordo, entre aspas, que supostamente fundamenta a nossa sociedade, é muitas vezes um reflexo de relações de poder existentes e não um consentimento livre e equitativo. E que é pior,
e esse poder vai se transformando, vai mudando de cara. Algumas coisas mudam quase que completamente num curto espaço de tempo e continua do mesmo jeito e às vezes um ou outro se sobressai, mas a maioria continua na base e os de cima continuam em cima. Pontos mais tensos e importantes na filosofia política. A tensão entre a proteção do cidadão pelo Estado, promessa de tal contrato social, e o risco de opressão estatal, especialmente contra minorias. Ao buscar filósofos que abordam essa dinâmica, nós estamos, na verdade, explorando fissuras e os limites da própria ideia do contrato social. Então vamos focar em pensadores que de alguma forma tratam dessa dualidade, seja reforçando a necessidade de um Estado forte para a proteção, ou seja, alertando para o seu potencial tirânico e a vulnerabilidade das minorias. Bom, então nós vamos voltar a raciocinar com os mesmos filósofos, mas agora com alguns autores, mas porque são filósofos. Então nós vamos falar do filósofo e o poder do Estado, proteção versus coerção e agressão de minorias. Nós vamos voltar a falar de John Locke, etc. Vamos lá. A teoria do contrato social, em sua essência, busca legitimar a autoridade estatal como um meio de garantir a segurança e a convivência pacífica. Isso é o posto que nós fizemos lá no início. No entanto, o problema surge quando esse poder criado para proteger, nós já discutimos isso o tempo todo, se volta contra os próprios cidadãos, especialmente os mais vulneráveis. Então, John Locke. Os limites do poder que ele tinha de falado e o direito à resistência. Bom, embora Locke seja um dos pilares do contrato social, sua grande contribuição para a questão está na limitação do poder estatal e no direito à resistência. Então, proteção do cidadão. Locke defende que o Estado é criado para proteger os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. A legitimidade do governo deriva do consentimento dos governados e sua principal função é garantir que esses direitos sejam respeitados. Quer dizer, numa linguagem mais normal, coloquial, é assim que funciona. Aqui o Estado é o guardião da liberdade individual. O que é o contraditório? Coerção e agressão de minorias. Locke é um dos primeiros a articular claramente que o poder do Estado não é absoluto. Se o governo, em vez de proteger os direitos, os viola ou age de forma tirânica, ele perde a legitimidade. Não é isso que nós deveríamos estar discutindo? Nesse caso, os cidadãos têm o direito de resistir. Quer dizer, ele fez a teoria lá atrás para tipo, filosoficamente é muito bacana, mas alguém fez essa análise que nós estamos buscando aqui do contraditório, que é preciso fazer. É bom que tenha um contrato? Sim, mas que ele possa ser discutido. Neste caso, os cidadãos têm o poder de resistir, até mesmo de derrubar os governos, se for o caso. Embora Locke não use o termo minorias no sentido moderno, na sua defesa de direitos individuais e da limitação do poder governamental, isso é a base para a proteção contra a opressão da maioria ou de um Estado excessivamente poderoso contra o cidadão. A ideia de que o governo não pode violar os direitos de um indivíduo, mesmo que seja para o bem maior, é um baluarte contra a tirania. Jean-Jacques Rousseau, a vontade geral e o paradoxo da liberdade. Rousseau é mais complexo, pois sua concepção de vontade geral pode ser interpretada tanto como essência da liberdade quanto como um caminho para a tirania para a maioria, né? Proteção do cidadão. Rousseau, o contrato social, transforma a liberdade natural, que seria, em tese, caótica, em liberdade civil dentro da sociedade, onde os indivíduos, ao se submeterem à vontade geral, obedecem a si próprios, em tese. O Estado, guiado por essa vontade geral, busca o bem comum, garantindo a igualdade, a autodeterminação dos cidadãos, soberania reside no povo, não em um governante. Traduzindo o que nós falamos lá em cima, em palavras mais normais. Contraditório. Coerção e agressão a minorias. O perigo em Rousseau reside na ideia de que quem recusa obedecer à vontade geral será forçado a ser livre. Né? Essa frase, muitas vezes citada, levanta a questão de como a vontade da maioria, que seria a vontade geral, pode oprimir as minorias, os indivíduos que discordam. Porque quem que fez a vontade da maioria? Essa maioria é a maioria mesmo? Se a vontade geral é sempre correta e busca o bem comum, em tese, a palavra em tese aqui está toda hora. Então, quem se opõe a ela seria considerado estar no erro e seria então forçado a se conformar, porque isso é a maioria. Embora Rousseau defendesse a participação ativa e a deliberação, a ausência de mecanismos claros para proteger dissidentes ou minorias de uma maioria potencialmente tirânica e forte e poderosa é um ponto de vulnerabilidade da sua teoria,
que historicamente foi usada para justificar regimes autoritários em nome, entre aspas, do povo. Alexis de Tocqueville, A Tirania da Maioria e a Proteção das Minorias. Embora não seja um filósofo do contrato social no mesmo sentido que Locke e Rousseau, Alexis de Tocqueville, em A Democracia na América, de 1835 a 1840, oferece uma análise profunda sobre os perigos da democracia e a necessidade de proteger as minorias. Perigos da democracia, vamos entender o que é isso. Tocqueville admira a vitalidade da democracia. Nos Estados Unidos da América, a sua liberdade e a participação cívica. Tudo bem. Ele vê o sistema de freios e contrapesos e a cultura associativa como forma de proteger o cidadão. Bacana. O que seria o contraditório? Tocqueville cunhou o termo tirania da maioria. Ele alertou que uma democracia, a maioria pode, através do poder legislativo e da pressão da opinião pública, oprimir minorias, limitar a liberdade de pensamento e conformar as individualidades. Sua obra é um poderoso aviso sobre como a soberania popular, sem os devidos limites, como os direitos individuais, liberdades de associação e imprensa, pode se transformar em uma nova forma de despotismo, tirania, né? Não de um rei, que já nem existia, né? Mas da sua própria maioria. Sua preocupação é precisamente com a forma que um Estado democrático pode coagir seus cidadãos, silenciar essa dissidência, embora ainda seja um Estado chamado democrático. John Stuart Mill, A Liberdade Individual e o Dano. John Stuart Mill, em Sobre a Liberdade, de 1859, é um defensor ferrenho das liberdades individuais e um crítico do poder social estatal que visa suprimir a diversidade e a dissidência. Proteção do cidadão. Mills defende um princípio do dano, a única justificativa para o poder, seja do Estado ou da sociedade, intervir na liberdade de ação do indivíduo, e isso aí é prevenir o dano a outro. É a única forma. Fora isso, o indivíduo deve ter total autonomia sobre sua própria vida. Quer dizer, minha liberdade termina quando começa o direito do outro, né? Ele é grande defensor da liberdade de pensamento e expressão, argumentando que a pluralidade de ideias é essencial para o progresso e para a busca da verdade. O contraditório. Stuart Mill critica explicitamente não apenas a tirania dos governos, mas também a tirania da opinião predominante e do sentimento predominante. É igual aquela coisa assim que às vezes acontece algo e uma pessoa sai estigmatizada de um evento e todo mundo fica contra ele. A tirania da opinião predominante. As pessoas, quando não fazem um linchamento físico, fazem um linchamento social, né? O camarada cai em desgraça na sociedade, é uma espécie de bullying, né? Então, a tirania da opinião predominante tem que ser discutida. A opinião de alguns não pode ter assim implicitamente uma autoridade, porque é o direito de muitos que estão sendo considerados, né? Ele se preocupa, a coisa tem que a coisa não pode ser o predominante. Eles se preocupam com a forma como a sociedade pode impor suas normas e sufocar a individualidade e a originalidade, especialmente das minorias ou daqueles que pensam diferente. Sua obra é um apelo veemente para que o Estado e a sociedade não coajam os indivíduos, a menos que as suas ações causem dano a outros. A liberdade sua vai até o direito do outro, né? Protegendo assim o espaço e a diversidade para a expressão de ideias não conformistas. Ele vê o Estado como um potencial agressor quando esse se arroga o direito de decidir como os indivíduos devem viver suas vidas, se comportar, a religião que deve ter, a roupa que deve usar, as palavras e etc. Bom, conclusão. Esses filósofos oferecem lentes cruciais, né, para analisar a complexa relação entre o contrato social, o poder do Estado e a proteção das minorias. Eles nos lembram que a promessa da ordem e segurança pode facilmente se transformar em opressão se o poder não for constantemente fiscalizado e limitado. A luta pela liberdade e pela justiça, nesse sentido, não é apenas contra a ausência de um Estado, mas também contra o seu excesso. A ideia é nos levar ao cerne do debate sobre como construir e manter um Estado que seja verdadeiramente protetor e não opressor. Então, quer dizer,
O Estado precisa de existir, é uma forma interessante de nós nos fazermos agremiação, Estados-nações, né? Mas a gente tem que discutir os modelos e as formas de implementarmos as nossas democracias. Bom, eu queria falar também, nesse texto ainda, do neoliberalismo, que a partir da década de 70 para cá, ele foi sendo, é um estilo, um pensamento econômico que veio sendo estabelecido, e ele faz o poder das maiorias. Mas vai ficar muito extenso, então eu vou deixar para um outro programa a gente falar sobre as liberdades e o neoliberalismo. Eu agradeço aqui a sua atenção, espero que você tenha gostado, deixe seu like nesse vídeo, compartilha, assina o canal, deixe seu comentário. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.